lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. E todos os que tocavam ficavam sãos. Será que eles ficavam sãos só porque tocavam a orla de Jesus? Era porque eles tinham fé. Eles estavam indo ali com um propósito. Aleluia. Quantas vezes iniciamos uma jornada, né? Sendo ela espiritual, sendo ela carnal, nós às vezes iniciamos uma jornada cheia de propósitos, cheia de entusiasmo, né? Crendo na presença de Deus, empolgados no primeiro amor. Então, gostoso, né? Viver o primeiro amor do Senhor, né? Quem aqui ainda está no primeiro amor? Eu procuro estar no primeiro amor todos os dias. Eu procuro estar no primeiro amor todos os dias. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio à falta de confiança no Senhor. Porque não é porque estamos aqui no altar que às vezes nós nos desgarramos da confiança do Senhor. Cremos em Deus, mas a confiança se abala. É isso, meu pastor? Nós somos o que? Carne, igreja. Então vai ser difícil. É inevitável isso não acontecer. Mas se você crê em Deus, se você crê no alvo, você vai permanecer. Assim como as meninas estavam aqui dançando, né? Mesmo o inimigo ali em cima sendo um fardo, mas aí a gente continua o quê? Guerreando, pedindo socorro a Deus, mas continua o quê? Avançando. Porque se a gente parar, qual é a graça que vai ser derramada sobre as nossas vidas? Se a gente olhar para trás, o que é que nós vamos alcançar? Aleluia. E no meio do caminho desanimamos e nos frustramos, temos medo e perdemos a fé. Mas aqui, né, no versículo 14, no 28, né, é onde Jesus ele estende a mão para Pedro. Mesmo a fé dele sendo pouca ou nenhuma, ou abalada, não é diferente. Nem comigo, nem com você. Né? Se vocês não estiverem entendendo um pouquinho, né, quem não sabe aqui, às vezes minha língua fica presa, minha voz ela embola um pouco. Igreja, porque eu já tive, né, um derrame, um mal súbito. Então, a única sequela que eu fiquei é um pouco da minha língua. E às vezes eu embolo as palavras. Mas eu sempre vou repetir. Se não ficar de acordo com o que sair, eu sempre vou repetir, vocês vão entender. Eu estou falando para vocês poderem se tocar, porque às vezes eu falo e às vezes fica embolando a minha língua, certo? Voltando aqui, né? Aqui é onde Pedro, ele pede ajuda ao Senhor, né? A Jesus, né? Para que o Senhor, ele segure na mão dele. E assim o Senhor fez. O Senhor estendeu a mão para Pedro naquele momento. E quantas vezes o nosso Deus, ele nos exorta, né? Na palavra, na oração, no louvor, né? E ele fala e responde a cada um de nós, né? Mesmo eu e você sem fé, mesmo a nossa fé estando abalada, mesmo a nossa fé sendo pouca, o Senhor, ele estende a mão dele para cada um de nós. Mesmo você lá se achando que está no fundo do poço, o Senhor vai lá e ele estende a mão. Aleluia. Cada um de nós estamos segurados na mão do Senhor todos os dias. Porque se não fosse a mão dele, se não fosse o Senhor na minha e na sua vida, nem aqui nós estaríamos. Nem para dar um glória a Deus, nem nós aqui não estaríamos. E temos que aproveitar esse tempo agora, porque depois vai ser mais difícil. Os tempos estão ficando difíceis. Não é isso? Jesus ele teve fé quando ele fez a multiplicação dos peixes e dos pães. Né? Os discípulos eles já conheciam e já tinham visto o poder de Deus, mas a fé deles ainda não era suficiente.
eu e você conhecemos o poder de Deus. Eu e você conhecemos o que Deus já fez, o que Deus faz, e possamos imaginar o que Ele ainda vai fazer. Aleluia. Mas, às vezes, a nossa fé ainda não é suficiente. Muitas das vezes nós queremos coisas tão grandes. Nós pensamos, nós imaginamos, nós almejamos coisas tão grandes que aos nossos olhos é impossível. Mas para o Senhor não é. E aí é quando a nossa fé já não é o suficiente. Nós cremos em Deus. Nós cremos que Ele pode fazer. Nós conhecemos o poder dEle. Mas a nossa fé não é suficiente. E aí quando Deus derrama, quando Deus entrega, aí nós lembramos. O Senhor fez. E aí você acha o quê? Meu Deus, a minha fé, eu tive fé. Não, às vezes é só o Senhor mostrando que Ele pode fazer. Às vezes é só Deus mostrando que um pouquinho, que essa semente aí que você pegou, tão pequenininha, você só precisa ter isso aí de fé. Essa semente que você está aí na sua mão, tão pequenininha, somente isso que você precisa de fé. Aleluia. Nós também experimentamos a graça e as maravilhas de Deus. Mas o momento que a nossa fé é pouca, porque olhamos para o nosso redor, para situações contrárias e esquecemos que temos um Deus grande. Aí eu fui escrevendo, eu conversando com o pastor, e eu fui escrevendo, eu perguntando a ele, tá certo? Tá certo isso? Ele disse, tá certo. Jesus teve fé quando ele fez aquele, pegou barro, molhou com a saliva dele e passou nos olhos do céu. Jesus teve fé porque ele sabe quem é o Pai dele. Ele sabe o poder e a graça que o Deus, o Pai dele, derramou sobre ele. Mas aquele cego também ele teve fé. Ele creu e ele obedeceu a voz de Jesus. E ele foi lá, lavou e estava enxergando. Agora eu pergunto a você. Você teria coragem de deixar um homem que você nunca nem viu, que só já ouviu falar, mas pegar a saliva, molhar, aquele negócio, nojento, porque e ele fazer isso com você, o que você faria? Você iria sair cego ou você iria sair curado? Você iria crer e obedecer ou não? Ia deixar o seu milagre, a sua cura lá. Mas ele creu. Eu e você podemos não crer, mas ele creu. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue. Tem tantos exemplos na Bíblia. Eu peguei só alguns. A mulher do fluxo de sangue. Ela teve fé e foi curada. Ela não saiu da casa dela à toa, até porque ela não poderia sair. Porque naquele tempo ela era uma pessoa impura, Mas ela saiu. Mas ela saiu com um propósito. Ela não saiu por sair. Ela não quis desobedecer a ordem daquele tempo. Ela saiu porque ela tinha um propósito. Ela já ouvia falar de Jesus. E ela pensou o quê? Se eu somente tocar na orla, na veste do Senhor, eu serei curada. Ela teve fé. Ela creu. Ela foi, ela fez, ela tocou diferente no Senhor. E pela fé dela, ela foi curada. E você, deixa eu ser irmão, meu irmão, qual foi o propósito que você veio aqui nesta noite? Você saiu de casa com um propósito? Ou você só veio para o culto para não chegar ninguém e perguntar, meu irmão, você não veio para o culto hoje? Você só veio por isso? Ou você veio com um propósito para a casa do Senhor hoje? Porque se você veio aqui no culto hoje, só para o obreiro Juan não perguntar a você, meu irmão, você faltou um culto. Se você veio só por isso, a sua fé está vazia. Sua fé está abalada.
Mas se você veio com um propósito, aleluia, queria tão somente que o Senhor está falando com você nesta noite. Aleluia. A mulher samaritana, ela teve fé e ela creu na palavra de Deus e aceitou a exortação de Deus. E ali ela já saiu transformada. O pastor já pregou aqui sobre a mulher samaritana. Onde ela foi no poço pegar água e o Senhor pediu um pouco de água a ela. Pediu, dá para beber. Mas ali, enquanto o Senhor falava com ela, o Senhor também a exortava. Mas ela deu ouvido, ela obedeceu a voz do Senhor. O coração dela ali foi aquebrantado. E ela já saiu para a cidade. Os discípulos só foram atrás de comida, pegar comida. Mas eles vieram de mão vazia. Eles só vieram com comida. Eles não vieram com nada mais. Eles não vieram com pessoas para poder ouvir a voz dele. Mas ela foi até a cidade e ela voltou. Ela foi fazer a missão. Ela creu naquilo que o Senhor tinha falado com ela. O coração dela foi cheio. O espírito dela foi transformado naquele momento. E o Senhor agiu na vida dela. Porque ela aceitou a exortação do Senhor. Aleluia. Ela aceitou a exortação do Senhor e ela foi transformada. Jairo foi louvado aqui. Jairo, ele teve fé. Quando pediu para que Jesus curasse a filha dele. Ele foi até Jesus. Com o coração aflito, com o coração aquebrantado. E crendo que Deus iria fazer. Tendo fé daquilo que Deus poderia fazer. Noé, ele também teve fé naquilo que o Senhor ordenou a ele. Mesmo com tantos empecilhos, né? Mesmo com tantas atribulações, né? Mesmo com tantas pessoas perseguindo ele. Mesmo assim, ele fez o quê? Ele foi obediente à voz do Senhor. E ali ele construiu a arca, mesmo ele não vendo sinais de chuva há tantos anos. Mas ele creu, ele obedeceu e ele teve fé. Porque ele sabia quem estava falando com ele. Ele sabia quem era a voz que estava bradando no coração dele. Ele sabia que era o Senhor que estava ordenando. E ele foi lá e ele fez. Aleluia. Gideão, ele teve fé e deu ouvidos à voz do Senhor. E ele liderou um exército grande. Ele não teve medo, porque ele teve medo. Mas ele sabia quem estava com ele. Quem aqui não vai ter medo de liderar um exército? Quem aqui vai querer ser grande, mas sem poder? Quem aqui vai querer comandar milhões de pessoas, mas vai se achar impossível, vai se achar inútil, vai se achar que não consegue? Mas o Senhor disse para você nesta noite: eu te chamei para você liderar multidões. Eu te chamei para você fazer a diferença. Eu te chamei para você levar a minha palavra. Aleluia. Mas assim seja obediente. Amém. Assim você seja obediente à voz do Senhor. Abraão, ele teve fé. Ele demonstrou uma grande confiança em Deus. Mesmo quando Deus pediu o filho dele como sacrifício vivo. É difícil para você que é mãe, é difícil. É difícil ou não, mãe? É difícil ou não, pai? Porque pai também sente o amor. É difícil você entregar o seu filho como sacrifício vivo no altar do Senhor. Mas ali Abraão, ele sabia, aleluia, que o Senhor tinha preparado algo maior. Que o Senhor tinha preparado algo melhor. Porque o Senhor, o nosso Deus, ele é um Deus de estratégia. Diga você uma do lado, meu irmão, não se preocupe. Porque o nosso Deus é um Deus de estratégia. Aleluia. Davi, ele teve fé e enfrentou o gigante Golias. Ao decorrer do caminho, ele errou. Mas ele não perdeu a fé em Deus. Ao decorrer do caminho, Davi errou. Né? Davi
teve várias mulheres, teve mulheres que não eram dele. Ele errou, mas ele não perdeu a fé dele. Porque ele conhecia quem era Jesus. Ele conhecia o poder de Deus. Aleluia. Agora tem uma pessoa aqui que tem um sinônimo de fé maior, que foi Maria, a mãe de Deus, a mãe de Jesus. A mãe de Jesus, ela foi um exemplo de fé, humildade e confiança em Deus. Mesmo ela passando por tantas dificuldades, por ser uma mulher, por ser uma pessoa que estava, noiva, por ser uma pessoa que ainda era virgem, e ela ter aceitado o pedido do Senhor. Apesar que Deus não pediu a ela, Deus disse que ia fazer. Ele só enviou o anjo. Ele não perguntou, você quer? Você aceita? Não. Deus foi lá e fez. Porque o querer do Senhor não é o nosso. Mas o querer do Senhor é sempre melhor. Porque Maria, ela teve o privilégio de ser a mãe do Filho de Deus. Olha que privilégio dessa mulher. Jó, apesar do sofrimento que passou, permaneceu firme em sua fé. Também dos maiores exemplos de fé é Jó, que ele passou por tantas coisas, por tantas percas, por tanta tribulação, por tantas coisas. E mesmo assim ele continuou perseverante na fé. Mesmo assim, ele não abandonou a Deus. Mesmo assim, ele não desobedeceu ao Senhor. Mesmo os amigos, vindo falar para ele que ele tinha feito algo de errado. Mesmo a esposa dele, a própria mulher, dizendo para ele, abandone esse Deus e morre. Porque ela também já não aguentava o sofrimento. Porque não estava sofrendo só Jó, mas ela também estava sofrendo por passar por tudo isso junto com ele. Mesmo assim, ele continuou firme na fé. Zaqueu, um cobrador de impostos, que encontrou Jesus e mudou a sua vida pela fé. Ele ouviu falar de Jesus. Ele subiu numa árvore e ali ele pôde contemplar o que Deus faz, o que Deus fez, o que Deus ainda vai fazer. E eu quero nesta noite, aleluia, eu nunca pedi para você levantar a sua mão e profetizar, mas levante as suas duas mãos lá no alto. Aleluia. Que você nesta noite possa contemplar aquilo que o Senhor ainda tem para fazer, aquilo que o Senhor ainda vai fazer na tua vida, na vida da tua família, dos teus filhos, do teu esposo, da tua esposa, que é tão somente naquilo que o Senhor tem derramado nesta noite. Porque essa é uma noite diferente. Este é um culto diferente. Nesta noite eu creio que você veio adorar diferente. Que você veio escutar a palavra do Senhor diferente. E que você vai sair renovado em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E tantos outros como exemplos de fé. Daniel, Ana, o profeta Eliseu, os três jovens da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, todos eles foram sinônimo de fé, igreja. Você tem sido sinônimo de fé para outras pessoas? Quem aqui tem sido sinônimo de fé para outras pessoas? Quem aqui tem sido sinônimo de fé para outras pessoas? Tá pouco. O glória a Deus foi pouco para muita gente. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A fé é você comprar, o pastor já falou aqui uma vez, eu peguei o pulo dele, já peguei no salto. A fé é você comprar um bloco, sem ter um terreno. A fé é você comprar o capacete, a gasolina, sem ter a moto, sem ter um carro. A fé é você colocar os pés sem ter o chão, sem você ver. É você andar como se você estivesse com uma vida, sem você ver o que tem à frente. A sua fé tem que ser assim, igreja. Ou você confia e tem fé em Deus, ou você vai perder algo maior que o Senhor tem para te entregar.
Tem pessoas que acreditam, né, como a gente vê muito. Já fiz muito isso, minha mãe também. E o pastor aqui tem o testemunho dele ter sido curado de uma dor de cabeça que ele sentiu, dele tomar remédio, né, tarja preta. E tem pessoas que acreditam quando está lá o padre, quando está lá o apóstolo, tem muitos ainda evangélicos que faz isso. Coloca um copo de água, enquanto a pessoa está lá orando, está rezando, e ali depois você vai e toma aquela água. Foi a água que te curou? Não. Foi a sua fé. Foi porque você creu. Foi porque você obedeceu e deu ouvidos àquilo que o Senhor estava falando através de outra pessoa. E aí você é curado, e aí você é sarado, e aí seu filho é liberto, e aí seu esposo é liberto. E é assim que Deus faz. Mesmo eu e você não vendo o milagre, eu e você não vendo acontecer o milagre, com nossos olhos carnais, possa contemplar com os espirituais. Tem tantas coisas que a gente já passou, que a gente achou que não iria conseguir vencer. E você está aqui hoje para contar o teu testemunho. Porque todos os dias nós temos que ter testemunho de cristão. E todos os dias nós temos que testemunhar aquilo que o Senhor fez. Porque se você está aqui nesta noite, se você está sentado nesta noite, sentado numa cadeira, se você saiu da sua casa, é porque você sabe o que Deus já fez por você. É porque você tem algo para contemplar sobre o Espírito Santo fez com você. Aleluia, glória a Deus. Tudo depende da vontade e do querer de Deus. Mas a sua fé move montanhas. Tudo depende do Senhor. Tudo na nossa vida. Até se eu descer esse degrau aqui, para eu descer vai depender do Senhor. Mas se eu não tiver fé, nada vai se mover. Se eu não tiver fé, nada vai prosperar. Se eu não tiver fé, nada vai avançar. Se eu não crer, nada vai acontecer. Se eu não obedecer, nada vai dar certo. Porque o segredo das coisas darem certo na nossa vida, possa demorar quantos anos for, possa demorar dias, meses, anos, o segredo é a gente obedecer a Deus. No momento certo, como eu já disse, pedimos demais, buscamos de menos. Queremos demais e entregamos de menos. Aleluia ao Senhor. Mas Ele quer de mim e de você mais. Mais, muito mais. Ele quer de mim e de você. Ele não vai entregar mais a você se você entrega menos dele. Aleluia. Agora eu quero... Abra lá em Mateus 13, 31. Então só um pouquinho. 13, 31. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, se prepare aí, viu? Obreiro Juan, vai se preparando aí também. Glória a Deus. Tem gente que vai ser usado a mais nesta noite. Para algo diferente. Glória a Deus. Lá no 31 que diz assim: a parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se alinham nos seus ramos. A palavra do Senhor aqui está dizendo: essa sementezinha aí, quem está com a sementezinha ainda? Quem está com a semente? Alguém perdeu aí sua semente? Alguém já perdeu aí a fé? Porque essa o Levita Vanessa já perdeu, e meu Marisete, oh Jesus amado. Gente, vocês perderam a sua fé. Essa semente é simbolizando a sua fé. Porque é como o Senhor fala na palavra. Aleluia. Mas essa pequena semente, ela faz algo enorme acontecer. Vai uma árvore que, né, o homem semeando, né, o homem plantando, nasce ali, cresce, frutifica, vira uma árvore enorme. Assim tem que ser a nossa fé. Tão pequenininha,
Mas quando nós colocamos ela em ação, se transforma em coisas grandes. Aleluia. Se transforma em coisas inimagináveis. Se transforma em coisas tremendas. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é assim. Ele é tremendo. E tudo o que Ele faz, aleluia, nos pequenos detalhes, nos mínimos detalhes, é de acordo com aquilo que eu e você merecemos. Aleluia. Quem chamou a sua semente? E quem crê? Quem crê? Quem tem fé? Quem é obediente à voz do Senhor? Eu quero que você venha até aqui na frente. O obreiro Juan e o pastor vai estar orando por você nesta noite. Aleluia. Quem tem fé, olha, quem não tiver fé não vem para cá de qualquer forma. Não venha com sua fé vazia, não venha com sua fé morta, que não vai adiantar você vir. Só venha se você realmente tem fé, se realmente você crê naquilo que o Senhor vai te entregar nesta noite. Aleluia, porque eu não posso fazer, mas o Senhor, Ele pode, amém? Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Como foi há poucos minutos ministrado com a nossa pastora, não sei se vocês conseguem enxergar aí. Olha só